Olá, a paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite de ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas nesses dias. Eu quero convidar você a meditar comigo sobre as batidas do martelo. Antes disso, nós vamos ler o que está escrito em Mateus, no capítulo 27, do versículo 29 em diante. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Essa passagem fala para nós do momento em que Jesus ele foi levado para ser crucificado. Por ser crucificado, ele teve o seu corpo pregado. E ele ouvia, com certeza, ali no momento da crucificação, ele ouvia as batidas do martelo, o prego entrando no seu corpo, e ele foi pregado naquela cruz. E nós entendermos hoje que Jesus, ele sabendo que ele seria pregado naquela cruz e sabendo que ele iria passar por tudo aquilo ali, por toda aquela, vamos dizer, humilhação, Jesus, ele nasce em uma família, o seu pai, José, é um carpinteiro. Ele tem por ofício a carpintaria. E nós vamos ver também em Marcos 6,3, onde Jesus estava na sinagoga ensinando, e aí aqueles que estavam ali ouvindo ele falar, maravilhados com aquilo que ele dizia, diziam: esse não é Jesus, o carpinteiro, filho de Maria? Então nós podemos entender que Jesus também seguiu o ofício de José. Jesus também trabalhou com a carpintaria. E durante todos os dias Jesus ouvia o batido do martelo. Todos os dias Jesus, enquanto fazia ali os seus afazeres, enquanto ele pensava em tudo aquilo que ele iria viver, em tudo aquilo que ele iria fazer, Jesus, ele ouvia as batidas do martelo. E eu fiquei pensando, Jesus, a gente muitas vezes, eu tenho certeza que você, assim como eu também, nós temos às vezes algumas lembranças, talvez seja lembranças visíveis, né? Aquilo que a gente vê, talvez você vê uma cadeira, um móvel, ou você vê um objeto, né? Talvez você vê algo que lembra alguém da sua família que você perdeu, ou um momento em que você passou por algo na sua vida, né? E às vezes a gente até cheiro, né? O aroma de algumas coisas nos faz lembrar, né, de alguns momentos em que nós vivemos na nossa vida. O próprio som, né? Muitas vezes nós ouvimos algum som, eu mesmo ouvia o som de máquina de costura, eu me lembrava muito da minha mãe. E às vezes isso me trazia muita tristeza, porque eu perdi a minha mãe, né, aos 27, quando eu tinha 27 anos, ela apenas com 48. A minha mãe veio a falecer, né, ela foi morar com Jesus e ela me fez muita falta, e por isso eu sofria muito quando eu ouvia o barulho da máquina, a máquina de costura. Mas eu fico pensando, Jesus ali ouvindo, né, durante toda a sua criação, enquanto criança, enquanto jovem, e depois ele começa a trabalhar na carpintaria e ele ouve todos os dias a batida daquele martelo. E Jesus, ele não fica triste, Jesus, ele não se deprime, Jesus, ele não desiste, né, do propósito de Deus, Jesus, ele não desiste daquilo que ele foi chamado, ele cumpre com a sua missão. Jesus, ele não deixou de morrer na cruz porque as batidas do martelo o lembrava daquilo que ele iria viver naquela cruz. Pelo contrário, eu creio que no momento em que Jesus ouvia as batidas daquele martelo todos os dias, ele sabia que sim, um dia ele teria o seu corpo pregado naquela cruz, mas aquilo ali iria trazer para ele o poder de nos fazer filhos dele. E ele sabia que um dia ele voltaria, um dia ele vai voltar. Ele vai voltar e perto está esse dia. Ele vai voltar e ele vai levar com ele todos nós. Imagino que naquele momento em que ele ouvia as batidas do martelo durante toda a sua vida, ele não pensava no momento
ele não pensava com tristeza, com o sofrimento, com a dor que ele iria viver na cruz. Eu acredito que ele pensava com aquilo que está escrito lá em Marcos 13, no versículo 24, que vai dizer assim, olha, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem, nas nuvens com grande poder e glória. E a mensagem de Deus para o nosso coração hoje é essa. Não vamos ficar presos às circunstâncias. Não vamos ficar olhando para aquilo que está à nossa volta ou ouvindo aquilo que está, sendo dito à nossa volta. Nós devemos colocar a nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos nas mãos do Senhor, deixar que Deus, com o Espírito Santo, domine o nosso ser, que o Espírito Santo domine as nossas emoções. Muitas vezes as pessoas ficam presas às coisas do passado, a algo que se perdeu no passado, ou um ente querido que morreu, ou uma tristeza, ou uma decepção, ou uma traição, e as pessoas vivem o seu presente presas ao passado, presas aos sentimentos do passado. E aí muitas vezes tem algo na sua casa ou algo na sua vida que te traz lembranças daquilo que se passou, daquilo que foi ruim. E Deus quer que você não fique preso a essas coisas, e nem mesmo aquilo que ainda há de vir. Muitas vezes nós ficamos ansiosos por aquilo que há de acontecer, por aquilo que há de vir, né? E nós vamos ver aqui, olha, Filipenses no capítulo 3, no versículo 3, vai dizer assim, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essas são as palavras de Paulo, um homem que não ficava preso àquilo que tem acontecido no passado na vida dele, um homem que não ficava preso às inquietações do porvir, mas um homem que tinha um alvo. O seu alvo era Jesus Cristo. E ele prosseguia nesse alvo. E é isso que Jesus quer hoje, que eu e você façamos. Que nós prossigamos firmes naquilo que o Senhor colocou na minha e na sua vida. No alvo que Ele tem determinado para mim e para você. E o alvo que está na nossa vida é Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele deve ser o nosso alvo. E é a Ele que nós devemos buscar. E é a Ele que nós devemos colocar a nossa confiança. É no Senhor que nós devemos depositar toda a nossa ansiedade, depositar todas as nossas angústias. É em Jesus que nós devemos esperar e confiar. É em Jesus que nós devemos caminhar. É em Jesus que nós devemos esperar. Esperei com paciência no Senhor. É esperar com paciência, porque a seu tempo tudo que o Senhor prometeu para mim e para você vai se cumprir. Olha o que Jesus disse para mim e para você em Isaías 41, no versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. É isso que nós devemos dar ouvidos hoje. É a palavra de Deus. É que Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Nós não devemos dar ouvidos às batidas do martelo. Nós não devemos dar ouvido às coisas que nos entristecem, às coisas que nos tiram a nossa fé. Mas nós devemos permanecer firmes, confiando que as batidas do martelo, assim como não fez Jesus desistir, também não façam com que você desista. Não deixe que as batidas do martelo, daquela cruz que você precisa carregar, que eu e você precisamos carregar. Porque Jesus disse, todo aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Nós temos uma cruz, nós temos as batidas do martelo para ouvir. Nós ouvimos muitas vezes as batidas do martelo, mas que essas batidas do martelo não venham fazer você desanimar, não venham fazer você entristecer e parar pelo caminho. Continue firme, continue confiando, porque Deus é contigo. Amém? Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor e confiar que Jesus está conosco.
Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra revelada a nós. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Pai querido, pela tua misericórdia que se renova cada manhã nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque tu és o nosso pastor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco todos os dias. Ah, Pai, muito obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama. E foi por nos amar que o Senhor entregou o teu Filho, Jesus Cristo, ali naquela cruz do Calvário. E foi por nos amar que Jesus Cristo manteve ali, Senhor, com fidelidade, ó Pai querido, o propósito que o Senhor deu a Ele, Pai. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai querido. Nós te agradecemos, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor renova as nossas forças. Ah, Pai, em nome de Jesus eu te peço pela vida desta pessoa que me ouve. Ah, Senhor, eu não sei, Pai, o que ela tem passado, eu não sei o que ela tem vivido, mas eu sei que o Senhor é Deus que tudo pode. Eu sei que o Senhor tem poder, Senhor, para fazer aquilo que eu não posso fazer e que ela também não pode. Ó Deus querido, que o Senhor esteja, Pai, liberando uma unção poderosa sobre a vida dela neste momento, Pai. Senhor, se tiver enfermidade, que o Senhor, Pai, leve a cura. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa levar, Senhor, a libertação, que o Senhor possa levar a salvação, que o Senhor possa levar, ó Pai, o renovo. Ó Deus, aquilo que ela está precisando neste momento, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe o endereço, o Senhor sabe o nome. O Senhor sabe, ó Deus querido, que aquilo que ele tem passado, aquilo que ela tem vivido. Ah, Deus, em nome de Jesus, cuida dos seus filhos, cuida de nós, ó Pai, nos ajuda, nos restaura, nos renova. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, lava, Senhor, as nossas vestes, purifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus, santifica-nos no teu nome, santifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos esperar, Senhor. Nós somos gratas ao Senhor, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando a sua família. E espero você no próximo vídeo. Em nome de Jesus.